Bem, isso é empolgante. Hoje mais cedo fomos informados de que turistas e guardas do National Trust viram a lendária nadadeira desaparecer em uma porta mágica dentro da face rochosa aqui na Calçada dos Gigantes. Um drone captou imagens de uma porta de pedra se movendo nas colunas do gigante na Irlanda. O vídeo tem 11 segundos de duração, e ele simplesmente não deveria existir. Uma enorme placa de basalto deslizou para fora por conta própria, ficou suspensa no ar como se algo a estivesse segurando, e em seguida voltou ao seu lugar, fechando-se completamente sem deixar qualquer rastro, fresta ou imperfeição na superfície da rocha. A pedra parecia intocada, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mas o drone estava lá, capturou cada quadro, cada fração de segundo daquele movimento. Depois que as imagens vieram a público, uma equipe de investigação realizou varreduras com sonar naquela seção específica da falésia e o que foi detectado atrás daquela porta mudou completamente a direção de tudo o que se sabia sobre aquele lugar. Havia uma câmara, e dentro dela, erguidas em posição vertical, envoltas em total escuridão, estavam figuras altas, aprisionadas dentro de rocha vulcânica com mais de 60 milhões de anos. Figuras que já estavam naquela posição antes mesmo de a lava endurecer ao redor delas. Elas não caíram, não desmoronaram, não foram arrastadas pela correnteza de magma. Elas estavam de pé quando o material incandescente as envolveu e continuam de pé até hoje. As autoridades se recusaram a divulgar as imagens do sonar. O acesso ao local foi restringido sem explicação oficial. E os sensores deixados instalados na área continuam registrando atividade, sinais que indicam que algo atrás daquela porta está se deslocando e que esse movimento tem se intensificado com o passar do tempo, o dia em que a rocha se moveu. As colunas do gigante estão localizadas na costa norte do condado de Antrim, na Irlanda do Norte. São aproximadamente 40 mil colunas de basalto interligadas que emergem da linha costeira, formadas durante o período paleogênico, quando erupções vulcânicas de proporções colossais despejaram lava sobre a paisagem. À medida que esse material esfriou ao longo de 50 a 60 milhões de anos, ele se contraiu e fraturou de maneira uniforme, originando os famosos pilares hexagonais que hoje atraem visitantes de todo o mundo. A lenda irlandesa conta uma versão completamente diferente. Um gigante chamado Finn McCool teria construído a passagem pedra por pedra para atravessar o mar e enfrentar seu rival escocês em batalha. Duas histórias, uma científica e outra mitológica, e nenhuma das duas consegue explicar o que aconteceu naquela tarde. O homem que controlava o drone não estava em busca de nada em comum. Era um turista comum, equipado com uma câmera aérea e um perfil em rede social. Sua intenção era simples: capturar imagens aéreas das colunas de um ângulo mais elevado, algo visualmente interessante o suficiente para publicar online. Nada além disso. O drone decolou, ganhou altitude acima da falésia e começou a percorrer a formação. As ondas quebravam lá embaixo, turistas espalhados pelas rochas com jaquetas coloridas. Pilares hexagonais se estendendo em direção à água em todas as direções. Imagens bonitas, sem dúvida, mas completamente dentro do esperado. Até aquele momento não havia nada fora do comum. Então, na face leste da formação, próximo a um grupo de colunas densamente agrupadas que se erguiam acima das rochas ao redor, algo mudou. Uma seção de basalto começou a se mover. Não rachou. Não se fragmentou como acontece por erosão ou por expansão térmica. Ela se deslocou para fora em um único movimento fluido e controlado, como uma porta que gira sobre uma dobradiça perfeitamente lubrificada. O movimento não foi caótico, não foi aleatório. Foi deliberado, preciso e completamente silencioso, como se aquele mecanismo já tivesse sido acionado inúmeras vezes antes. O guarda-parques Thomas Brennan estava a 40 metros da falésia quando isso ocorreu. Ele pegou o rádio e tentou fazer contato com a central, mas suas mãos tremiam de forma tão intensa que derrubou o aparelho 2 vezes antes de conseguir transmitir qualquer coisa. Sua voz falhou exatamente na palavra porta. Ele relatou à central que a rocha havia se aberto para fora com um movimento suave e controlado, e que parecia como se a própria montanha estivesse exalando. Outros 3 testemunhas no local confirmaram exatamente a mesma coisa, sem terem trocado uma palavra entre si antes de dar seus depoimentos separadamente. A placa ficou aberta por 11 segundos, depois deslizou de volta para a falésia e se fechou completamente. E preste atenção neste detalhe. Antes da pedra se mover, pelo menos 4 pessoas relataram ter ouvido um som vindo de dentro da rocha. Uma pulsação grave, ritmada, lenta e constante, como uma respiração. Quando os investigadores recuperaram o vídeo do drone e analisaram quadro a quadro, todos os metadados estavam íntegros, sem cortes, sem edições, sem qualquer tipo de manipulação digital detectável. O material estava limpo, mas o que os paralisou completamente foi outra coisa. Nos quadros registrados após o fechamento da porta, não havia fresta alguma, nenhuma rachadura, nenhuma linha de separação visível. O basalto parecia absolutamente sólido, como se aquela placa jamais tivesse se separado da parede rochosa. Algo abriu aquela pedra, algo a fechou novamente, e a rocha apagou qualquer evidência de que aquilo havia acontecido, exceto que o drone estava assistindo a tudo, o que encontraram atrás da porta. Os investigadores não se limitaram a analisar o vídeo, eles levaram equipamento. Um sistema de sonar de penetração de solo foi instalado ao longo de toda a seção da falésia onde o movimento havia sido registrado. A equipe esperava encontrar uma cavidade rasa, talvez um vazio natural no basalto causado por uma bolsa de gás aprisionada há milhões de anos. Uma explicação geológica simples, algo que fechasse o caso rapidamente. Não foi isso que encontraram. A doutora Margaret Sullivan, geóloga da Queen's University Belfast, foi a primeira a processar os dados retornados pelo sonar.
Ela abriu o arquivo de varredura no laptop, se inclinou para a tela e não se moveu por quase 1 hora. Seu assistente trouxe café. A xícara esfriou intocada na mesa ao lado dela. Quando seu colega, o Dr. Ronan Gallagher, perguntou o que ela estava vendo, ela ergueu uma mão sem desviar o olhar da tela e disse apenas: "Ainda não." A varredura revelou uma câmara selada atrás da parede de basalto. Só isso já seria suficiente para reescrever completamente o perfil geológico de todo o sítio. Mas a câmara não estava vazia. Dentro do espaço oco, o sonar detectou várias formas altas, estreitas e verticais. Estavam dispostas em fila, com espaçamento uniforme entre elas, completamente imóveis. Suas proporções eram humanoides, ombros, troncos, o que pareciam ser cabeças. Mas a altura de cada uma delas ultrapassava 2,5 metros, muito além de qualquer população humana conhecida, seja na antiguidade ou na atualidade. O Dr. Gallagher se debruçou sobre o ombro da Dra. Sullivan para olhar a tela e imediatamente recuou da mesa. A Dra. Sullivan repetiu a varredura 3 vezes, trocou o equipamento, recalibrou os parâmetros. Cada passagem retornou exatamente a mesma imagem. As figuras eram reais, e a posição delas dentro da câmara implicava algo que ela mal conseguia formular em voz alta. O basalto não se forma ao redor de objetos em posição vertical perfeita, a menos que esses objetos já estivessem erguidos antes de a rocha endurecer. Ela baixou a voz quase até um sussurro quando disse: "Essas figuras estavam de pé quando o material vulcânico as envolveu. Elas não caíram, não tentaram fugir. Ficaram no lugar enquanto a lava as selava dentro da terra, de forma deliberada, voluntária, dispostas como sentinelas aguardando uma ordem que jamais chegou. Deixe isso assentar por um momento." Algo ficou ereto em fila, com espaçamento regular, e esperou enquanto rocha derretida as encerrava vivas. Voluntariamente, com uma organização que só pode ser descrita como intencional, mas a situação piora. Quando a equipe de sonar encerrou o trabalho naquela noite, o técnico principal, um homem chamado Declan Foley, com 14 anos de experiência em imagamento subsuperficial, pediu para ser realocado. Ele não registrou nenhuma queixa formal, não fez nenhum discurso dramático. Simplesmente se aproximou de seu supervisor, colocou o headset sobre a mesa e disse que não voltaria àquela sessão da falésia. Quando pressionado a explicar o motivo, Foley disse que os equipamentos haviam captado um sinal secundário abaixo dos retornos do sonar. Uma vibração fraca, repetitiva, percorrendo a parede rochosa em ciclos lentos e regulares. Ele disse que soava como algo biológico, disse que parecia uma respiração, e disse que teve a sensação de que seja lá o que estivesse produzindo aquele som, sabia que o equipamento estava lá. Se isso está te deixando inquieto, se inscreve agora, porque o que vem a seguir é exatamente a parte que tentaram enterrar. O padrão. A Irlanda não é o único lugar onde pedra selada se move sozinha. Na antiga necrópole de Mira, no sul da Turquia, centenas de tumbas lícias esculpidas diretamente em falésias verticais há mais de 2.000 anos apresentam evidências de que suas portas foram reseladas por dentro. Marcas de arranhão e sulcos que parecem ter sido feitos por unhas humanas, gravados em rocha sólida por mãos que não deveriam mais ter força alguma para fazê-lo. A tumba do leão contém 11 figuras em tamanho natural, com traços de material orgânico incorporados à pedra. Um material que não deveria existir ali, a menos que algo de natureza biológica estivesse presente no momento em que a rocha foi trabalhada. Além disso, marcas de queimadura foram encontradas no interior de câmaras que permaneceram seladas por séculos, ambientes completamente desprovidos de oxigênio, onde o fogo não teria como existir, muito menos deixar rastros. Fogo queimou onde o fogo era fisicamente impossível. Na Mammoth Cave, no estado do Kentucky, o maior sistema de cavernas do planeta com mais de 670 quilômetros de extensão mapeada, passagens que foram percorridas e documentadas durante uma expedição são encontradas completamente obstruídas na expedição seguinte. Restos mumificados com milhares de anos de antiguidade foram localizados em pontos profundos do sistema, alguns deles posicionados de uma forma que sugere que aquelas pessoas se ajoelharam voluntariamente e decidiram morrer na escuridão em vez de sair. Formações rochosas mudam de lugar entre uma visita e outra sem qualquer explicação geológica plausível. E exploradores têm registrado sons de sussurros em câmaras verificadas como completamente vazias, sons que analistas de áudio não conseguiram associar a nenhum idioma conhecido, antigo ou moderno, em nenhuma parte do mundo. Portas se movem na Irlanda. Tumbas se reselam por dentro na Turquia. Passagens se reorganizam sozinhas no Kentucky. Isso não é coincidência. Isso é um padrão, e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A respiração fica mais forte. Depois que os resultados do sonar foram protocolados, as autoridades agiram com rapidez e com um silêncio muito calculado. O acesso à seção leste da formação das colunas do gigante foi bloqueado. Sem comunicado público, sem coletiva de imprensa, sem nota oficial de qualquer espécie. Apenas uma fita de isolamento e uma referência vaga à instabilidade geológica da área. Mas os sensores que a equipe de investigação havia instalado diretamente na parede rochosa nunca foram retirados. Eles continuam transmitindo dados até hoje. A Dontrer. Aimiar Maguire, especialista em monitoramento ambiental contratada pelo Departamento de Infraestrutura da Irlanda do Norte, foi designada para revisar os dados coletados pelos sensores 3 meses após o evento inicial. Ela esperava encontrar ruído geológico comum, expansão térmica, pressão das marés, oscilações normais de uma formação rochosa com 60 milhões de anos fazendo exatamente o que formações rochosas fazem. Os dados não eram nada disso. Os sensores estavam detectando um padrão de vibração repetitivo atrás da parede de basalto.
Baixa frequência, intervalos consistentes, a mesma pulsação lenta e ritmada que Declan Foley havia identificado na noite da varredura com sonar. Só que agora o sinal era mais intenso. A doutora consistentes. Maguire reuniu 6 meses de leituras contínuas e sobrepôs todos os dados em uma linha do tempo. O padrão não havia simplesmente persistido. Ele havia se acelerado. O intervalo entre cada pulsação havia diminuído quase 12% ao longo daqueles 6 meses. Seja lá o que estivesse produzindo aquela vibração, estava ficando progressivamente mais ativo, e havia algo ainda mais perturbador nos dados. Em 3 ocasiões distintas, a intensidade da vibração apresentou picos dramáticos. E cada um desses picos coincidiu exatamente com momentos em que trabalhadores de manutenção estavam fisicamente presentes nas proximidades da seção restrita. O primeiro pico ocorreu quando 2 funcionários se aproximaram para verificar a fita de isolamento. O segundo foi registrado durante uma vistoria noturna de equipamentos. O terceiro aconteceu em uma manhã em que um grupo de turistas cruzou acidentalmente o limite da área, antes de ser redirecionado pela equipe local. A doutora Maguire ficou 2 dias analisando essas correlações antes de submeter seu relatório. Ela disse a um colega, em caráter estritamente informal, que os dados sugeriam que a fonte da vibração não era passiva, não era pressão geológica, não era o ritmo das marés. O padrão respondia à proximidade. Algo atrás daquela parede estava reagindo à presença de pessoas do outro lado. E ela usou uma palavra que seu colega afirmou nunca ter ouvido ela pronunciar em 15 anos de trabalho conjunto. Ela chamou de consciência. Pense nisso com cuidado. Um padrão de vibração selado dentro de rocha com 60 milhões de anos que se intensifica quando os seres humanos se aproximam. Um ritmo que vem acelerando há 6 meses consecutivos. Uma porta de pedra que se abriu uma vez diante de uma câmera e que pode ter se aberto dezenas de outras vezes sem que ninguém estivesse gravando. A lenda de Finn McCool diz que um gigante dorme sob as colunas do gigante, aguardando o dia em que a Irlanda precisar dele novamente. Durante séculos, essa história foi tratada como mitologia pura, um conto folclórico contado a turistas entre uma foto e outra nas colunas hexagonais. Mas os moradores que vivem próximos às falésias, aqueles que caminham por ali ao amanhecer antes dos ônibus de turismo chegarem, eles não falam sobre Finn McCool da forma que os folhetos turísticos fazem. Eles falam sobre ele da maneira que você fala sobre algo de que não tem certeza absoluta de que ainda está dormindo. Alguns deles dizem ter ouvido a respiração com os próprios ouvidos, tarde da noite, quando o vento cessa e o mar se aquieta. Um ritmo grave e constante subindo das rochas, sempre da mesma seção, sempre de atrás da pedra que se moveu. Os sensores continuam ativos, os dados continuam sendo transmitidos, o padrão de vibração não parou e os intervalos entre cada pulso continuam diminuindo. 3 semanas atrás, um pescador que havia ancorado próximo à base da falésia leste relatou ter ouvido algo que ele descreveu como uma respiração lenta e pesada, emergindo das rochas logo acima da linha d'água. Ele disse que o som parecia próximo, disse que parecia paciente. Ele levantou âncora e foi embora, não voltou ao local desde então. Nós encontramos essas imagens, rastreamos a investigação desde o início, documentamos o que o sonar revelou e o que os sensores continuam registrando, e agora você sabe o que nós sabemos. Mas isso é apenas a superfície. Existem outros locais, outras leituras, outras imagens que pessoas muito poderosas trabalharam arduamente para manter enterradas longe de qualquer olhar, o que dorme sob as colunas do gigante e por que está despertando agora. Se inscreve e ativa as notificações, porque a próxima descoberta faz tudo isso parecer apenas o começo. A pedra guarda memórias que nós esquecemos, e ela está começando a se lembrar.